Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema óleo, o fetiche de alguns pastores. Meus irmãos, existe no meio evangélico hoje um verdadeiro fetiche pelo óleo. Alguns pastores, ao comprarem instrumentos musicais para suas igrejas, unge-os com óleo, consagrando-os, santificando-os para o Senhor. Outros, ao comprarem os cálices, as taças para a ceia do Senhor, unge-as com óleo, consagrando-as, santificando-as ao Senhor. Meus irmãos, é verdade sim, que no Antigo Testamento, os utensílios, a mobília e os objetos do tabernáculo eram ungidos e consagrados ao Senhor. Porém, ali no Antigo Testamento, os objetos, os utensílios e a mobília do tabernáculo eram ungidos com o propósito de separá-los do uso comum para o uso sagrado dos sacrifícios ali que eram feitos. Precisamos entender que na nova aliança, hoje tudo mudou. Nós estamos na nova aliança. Então, esse ritual, essa unção de objetos, hoje não vale mais, caducou. Tornou-se caduca pelo ministério do Senhor Jesus. Tornou-se obsoleta devido ao sacerdócio de Cristo. Aliás, no Antigo Testamento, nós, por exemplo, não vemos Moisés orando e ungindo com óleo a serpente de bronze. Nós não vemos no Antigo Testamento, por exemplo, Eliseu orando e ungindo com óleo o seu cajado. Nós não vemos Isaías orando e ungindo a pasta de figos que ia ser usada na úlcera de Ezequias. Meus irmãos, o Novo Testamento nos informa que os remidos é que são santos, é que são consagrados. Portanto, quem unge coisas pensando que está tornando-as santas, consagradas, está desqualificando, desconsiderando a morte vicária de Cristo. Ungir qualquer coisa com óleo é judaização do Evangelho. É voltar à lei cerimonial que foi abolida pelo sacerdócio de Cristo Jesus. Ungir nossos bens para que não sejam demonizados, isso é misticismo. Quando se compra um carro, um automóvel, e vai ungir esse automóvel, consagrando ao Senhor, isto não é bíblico, isto não é evangelho, isto é misticismo. Ao se comprar um apartamento, e ir a esse apartamento, e ungir as paredes, o chão, o piso, consagrando ao Senhor, isto é tremendo misticismo. Ao se construir um prédio, uma igreja, um templo, e ungir essa igreja com óleo, isto é contraproducente com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, não existe nenhum registro na Bíblia que o apóstolo Paulo tenha orado e ungido os seus lenços e os seus aventais. Não existe nenhum registro bíblico de que Pedro tenha orado consagrando a sua sombra ao Senhor. Hoje, muitos pastores, lamentavelmente, estão enfurnados nessa idolatria do óleo. Eles vão consagrar obreiros a diáconos, vão consagrar presbíteros e pastores e unge a cabeças dessas pessoas com óleo.
Isto não é bíblico. Isto é judaização do cristianismo. No Antigo Testamento, nós encontramos em 1 Samuel 9,16, a unção de reis. Encontramos em Êxodo 40, 13 a 15, a unção de sacerdotes. Encontramos em 1 Reis, capítulo 19, 15 e 16, a unção de profetas. Então nós encontramos no Antigo Testamento a unção de reis, a unção de sacerdotes e a unção de profetas. Mas escute bem, o Senhor Jesus Cristo, ele é rei, sacerdote e profeta. Ele assumiu essas tarefas. Portanto, a unção para sacerdote, reis e profetas caducou. Então, para quem foi chamado para o ministério pastoral, para quem foi chamado para pastor, para evangelista, diácono, ou seja, evangelista, diácono ou presbítero, cabem apenas a oração com imposição de mãos e nunca a unção de óleo sobre a cabeça desses obreiros que estão sendo consagrados a pastor ou a diácono. Meus irmãos, não há no Novo Testamento prescrição de unção com óleo na consagração de pastores, de presbíteros, evangelistas ou diáconos. Não existe isso. A doutrina bíblica é a imposição de mãos. Nós vamos encontrar isso em Atos 6,6. A Bíblia diz: e os apresentaram ante aos apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Não diz que foi colocado óleo em suas cabeças. Aqui, 6,6 de Atos, refere-se à instituição dos diáconos. Atos 13:3 diz assim: então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Não diz que foi colocado óleo. Aqui se refere exatamente à igreja de Antioquia, orando e impondo as mãos sobre Paulo e Barnabé. Não diz que foi colocado óleo em suas cabeças. Então, se nós analisarmos mais a Bíblia, por exemplo, em Hebreus capítulo 6, 1 e 2, 1 Timóteo 5, 22, deixam tão claro esses versículos que a imposição de mãos fazia parte da consagração de obreiros ali no Novo Testamento, e não a unção com óleo. Portanto, não se deve ungir ninguém com óleo para capacitá-lo ao ministério pastoral, ao ministério diaconal ou para ser presbítero. E o ato de unção com óleo ainda pior ainda. Fica pior quando aquele que está ungido com óleo, erradamente, que está consagrando alguns obreiros a pastor, diácono, e esse pastor está colocando óleo ali, ainda diz que o óleo vem de Israel. Tremendo misticismo. Portanto, meu amado pastor, se você usa esse óleo para consagrar, para orar, e consagrando pessoas a pastores da sua igreja, diáconos ou presbíteros, você está na contramão da nova aliança. Você está judaizando o evangelho. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente. É o meu desejo para você e toda a sua família. Portanto, tenhamos discernimento e vamos sermos bíblicos nessa questão do óleo. Amém e amém. Louvado seja Deus.